Agora a gente vai assistir o Tarcísio, um trechinho do Tarcísio que eu separei, que eu também achei bastante interessante, porque o Tarcísio, pouca gente sabe, mas o Tarcísio é um amigo do Roberto Campos, até porque os dois estavam no mesmo governo. E ele fala sobre isso, ele na verdade, em vez de um discurso, ele faz ali um depoimento pessoal, né, do homem, né, da autoridade ali, Roberto Campos Neto, da visão, da preocupação dele, não só com a questão monetária. Eu gostei bastante disso, porque trouxe uma perspectiva que normalmente não está no debate, naturalmente. Obviamente eu não vim aqui para fazer discurso, o que eu vou fazer é muito mais um depoimento e tentar narrar um pouco do que foi conviver com Roberto Campos Neto no tempo que eu estive no governo do presidente Bolsonaro, da convivência muito feliz, de quanto eu aprendi, por que eu admiro tanto o Roberto Campos. Hoje de manhã alguém me perguntou, puxa, você vai na homenagem ao Roberto Campos? Eu disse, vou, é meu ET preferido. É um extraterrestre, porque... e tem alguns extraterrestres que a gente tem o privilégio de conhecer, algumas pessoas absolutamente fora da curva, e o Roberto Campos é um desses caras absolutamente fora da curva. Né, que se destaca pela densidade, pela competência técnica. Quando a gente tinha as reuniões do Ministério, e ele falava, fazia as suas explanações, falava do cenário, eu fazia questão de anotar tudo que ele falava, para tentar aprender alguma coisa, para tentar reproduzir aonde eu ia. Porque, observe, a gente fazia tanto roadshow, tentando vender os nossos projetos, e ninguém vende um projeto sem vender antes o Brasil, sem mostrar que o nosso país vai caminhar na direção certa. Então, a gente sempre tinha uma aula, e eu procurava prestar atenção, e eu não fazia um roadshow sem passar no Banco Central antes, e entender qual era o cenário que estava vindo por aí. E ele é um homem dos modelos, é um homem dos números, é um grande econometrista, e ele falava, mostrava para a gente o que ia acontecer, e o que ele falava acontecia. Muito pouca gente sabe como ele se importava com tudo, né? Então, uma pessoa que é responsável pela política monetária, mas estava sempre preocupada com o fiscal, sempre preocupada em dar bons conselhos, preocupado, por exemplo, com a questão das vacinas. Pouca gente lembra que na época, ou pouca gente sabe, na verdade, ou acompanhou, teve a oportunidade de acompanhar e ouvir isso de perto, o Brasil fechou o acordo com a Pfizer porque o Roberto Campos intermediou. Uma pessoa que nos ensinou a responsabilidade de mexer com a política monetária e quanta tecnicidade envolvida, por exemplo, na definição da taxa de juros. Né? Como isso foi importante, como esse binômio, né, autonomia do Banco Central, meta de inflação, acabou sendo importante para que a gente pudesse dar previsibilidade para o mercado, permitir solidez, ancorar expectativas, reduzir ou absorver os choques, né, que a gente acaba tendo, diminuindo a volatilidade, enfim. Foi com ele que a gente aprendeu como essa definição dessa tal taxa de juros é técnica, né, como envolve esforço, como envolve análise, e a análise da inflação corrente, a expectativa de inflação, é o hiato de produção, é tanta coisa envolvida, a expectativa futura. Quanto ensinamento, quantas pessoas, né, como você quis ajudar o governo passado, como você tenta ajudar este governo, como você vai além do dever, mostrando o caminho. Uma pessoa extremamente apaixonada pelo que faz, uma pessoa que procurou a vida toda, o tempo todo, deixar legado, construir um Brasil. Não tem partido, não tem direita para você, não tem esquerda, tem Brasil. Você pensa futuro, você quer fazer a diferença, você quer ajudar, você quer estender a mão, você é amigo. E sorte de quem percebe isso e consegue trazer, ouvir o que você tem para contar, ouvir o que você tem para dizer, o quanto você tem para ajudar. Você que tornou vários sonhos realidade. Sonhos do seu avô. Sonho de ter, por exemplo, o Banco Central independente, o Banco Central autônomo, e como isso é importante para reduzir volatilidade, para fazer a inflação caminhar dentro da banda certa, né? Como isso é importante para dar previsibilidade para os agentes de mercado, como isso garante estabilidade na política monetária, e essa estabilidade ela acaba independendo das trocas de governo, como a autonomia do BC foi importante para nós. Como o Pix foi importante para nós e precisava alguém talentoso e que gosta de tecnologia de informação para trazer essa modernidade, para tirar esse projeto do papel. E aí, quando você para num sinal e você vê alguém pedindo em Pix, quando você para, alguém vai lavar o carro e pede Pix, quando você está no interiorzão e alguém
né, hoje movimenta uma conta com Pix, e a gente teve a maior bancarização da nossa história. Quantas pessoas agora movimentam recursos de forma digital, recebem por Pix, quantas movimentações todos os dias, como isso foi relevante para a economia, como isso proporcionou a economia de papel moeda, e por aí vai. Acima de tudo, um cara bom caráter, um cara do bem, um cara família, um jogador de tênis mais ou menos, né, Ricardo Faria? Mais ou menos, né? Mas mesmo sendo mais ou menos, é melhor do que eu. É isso aí. Uma perspectiva aí diferente, né, da personalidade do Campos Neto. Naturalmente, isso toca o coração dos incompetentes, né? Porque quando você olha para a direita ali, você vê o Tarcísio, você vê o Campos Neto, tá aí o Tomé, você vê uma geração de políticos, de técnicos que estão em linha com aquilo que nós estamos falando desde o início do programa, André. Né? Como que é necessário que você substitua essas elites e traga gente e dê uma oxigenação, né? Dê um ar fresco para a política, com gente com compromisso, com gente que tem essa visão de Estado, né? Gente que pensa fora da caixinha também. Você vê aí, o Campos Neto, quando viu que o negócio da vacina estava difícil de sair, ele foi lá, pegou o telefone, ligou e resolveu. Quer dizer, ele não está pensando no mérito dele. Aliás, ele nunca falou sobre isso. E ninguém nunca falou sobre isso. É a primeira vez que isso vem à tona com o depoimento do Tarcísio. Então isso eu acho que é fundamental. E claro, quando você coloca esse personagem com essas qualidades, a turma do PT olha para o seu lado e não vê ninguém que possa liderar processos políticos, né, e a própria gestão pública daqui para frente. Então, quando você olha para 2026, né, seja quem for o candidato à presidência, você não governa sozinho, você tem que ter um ministro da Fazenda bom, competente, você vai ter que ter um ministro, né, da infraestrutura, como você teve aí o próprio Tarcísio, você tem que ter gente competente, tem que ter gente no parlamento também com voz ativa e com essa mesma visão.